Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Já faz algum tempo desde que eu publiquei a última aula de Escola Bíblica Dominical a respeito das leis de Deus entregues ao povo de Israel através de Moisés. Relembrando, né, como eu sempre digo, eu gosto sempre de deixar claro, quem idealizou as leis foi Deus, né? De acordo com o texto das Escrituras, as leis são a expressão do caráter de Deus e não são ideias de Moisés. Ok? Embora se perceba similaridade entre as leis que Deus entregou a Moisés e algumas regras já existentes a povos contemporâneos ao povo de Israel, o texto bíblico que nos exige fé para crer, assim como tudo nas Escrituras, inclusive a ideia da existência de um Deus demanda fé. As próprias Escrituras dizem que aquele que crê em Deus, né, aquele que quer ser recompensado por Deus, creia primeiro que ele exista. Mas, enfim, as leis pertencem a Deus e é por isso que estamos aqui a estudar, para conhecer o caráter de Deus e o que ele requer do seu povo. Bom, como anunciado na última aula, já vamos entrar nessa aula aqui falando a respeito da proibição de raspar os cabelos das têmporas. Isso provavelmente era muito ligado à caracterização dos idólatras da época em que o povo de Israel foi escolhido para ser o povo de Deus. E, como um povo diferenciado, não podia, não devia, não deve copiar os costumes das outras nações. E isso acaba tendo um reflexo para nós, que cristãos, servindo ao Deus de Israel, também devemos nos preocupar em não imitar as condutas dos outros povos que não amam a Deus. Então, de acordo com o texto bíblico, vamos passar aqui. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Como eu já comentei com vocês, nesse texto bíblico nós temos duas regras. Né? Uma delas é não cortar o cabelo dos lados da cabeça, está em Levítico 19, 27. A outra metade do versículo traz uma outra proibição de que é aparar os cantos da barba. Aí, como você já viu a imagem, né? Ela antecipou aqui, essa é a imagem de um judeu ortodoxo, que faz de tudo para cumprir todos os detalhes da lei que Deus deu a Moisés, entendendo os ortodoxos que todas elas se aplicam tal e qual foram dadas a Moisés até o dia de hoje. Existem outras linhas de judaísmo que elas não são tão restritivas. Existem os mais modernos, por assim dizer, que eles inclusive acham que nem se aplicam mais. Né? São o extremo oposto do ortodoxo. E tem aqueles que são um tipo de neo-ortodoxo, um tipo de conservador, né? Um judeu conservativo. É aquele que acha que algumas leis se adequam, né? Se aplicam no dia de hoje, considerando o significado que essas leis, que aquela proibição tinha para a época e o que ela teria para hoje. Então, talvez por esse motivo nem todo judeu use essas pontas das têmporas, né, sem aparar. Bom, de qualquer forma, esse é um judeu ortodoxo. Essa outra imagem vem do filme, como eu comentei com os irmãos dentro da congregação, vem do filme Nada Ortodoxa. Embora o foco do filme seja a judia, né, a moça que está aí à direita da tela, eu quero trazer para você a ideia do rapaz que está ao fundo. Né? Ele, sim, você consegue ver, ele está lá com um kippá, que é esse solidel, esse chapeuzinho que ele usa aí sobre a cabeça, e ele tem as pontas das têmporas crescidas e até formando cacho. Isso fica muito claro de que ele está fazendo por onde cumprir esse mandamento deixado em Levítico, ok? As penas para quem cortasse os cabelos das têmporas seriam as chicotadas, tá? Vamos à próxima proibição, dentro do mesmo capítulo, a de não raspar a barba, tá? Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, né? Na lei anterior, na proibição anterior, isso que estava em negrito, agora nós destacamos o nem aparem as pontas da barba, tá no mesmo versículo, Levítico 19, tá? Bom, no entender dos judeus que resolveram deixar mais claro como é que se cumpria o processo de obedecer essa lei, a barba, então, era dividida em 5 cantos, em 5 pontas. Né? Então, o lado direito, superior e inferior, o lado esquerdo, superior e inferior,
e a ponta do queixo. Então, nós tínhamos aí as 5 pontas da barba, que em hipótese nenhuma deveriam ser aparadas. Isso por quê? Porque essa provavelmente era uma prática de nações idólatras que existiam no entorno do povo de Canaã, né, onde Israel deveria habitar. Ok? Para quem aparasse as pontas da barba, a pena era de chicotadas. A proibição número 39, e isso é muito sério porque é muito antipático para o dia de hoje, né? É muito antiquado do ponto de vista da nossa sociedade moderna. Entretanto, continua sendo regra da parte de Deus. E isso chama atenção pelo que o texto diz. Veja comigo, nós vamos de proibição número 39 e de proibição, salvo engano, 40. A mulher não deve usar roupas ou adornos masculinos, está em Deuteronômio 22, versículo 5. E a proibição número 40 diz que o homem, igual a mulher, né, não deve usar roupas ou adornos femininos, ou seja, roupas e acessórios típicos do sexo oposto não devem ser usados por pessoa nenhuma. Ok? Isso é uma proibição do texto bíblico e ela faz muito sentido entender que essa lei, mesmo para os conservativos, que entendem que parte dela não deve ser usada no dia de hoje, ela deve ser entendida ao pé da letra. Por que nós defendemos isso? Olha só o que diz o texto em Deuteronômio 22, 5. A mulher não usará roupa de homem. Então, a primeira proibição. E o homem não usará roupas de mulher. É a segunda proibição, a de número 40. Pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Novamente, é necessário crer que Deus existe e ter fé no sentido de que ele revelou a sua vontade a Moisés. Se tivermos fé de que o Deus que revelou o Antigo Testamento a Moisés é o mesmo Deus da Bíblia, é o mesmo Deus que opera hoje ainda, o mesmo Deus que a quem Jesus revelou, não apenas aos judeus, mas como a todos os demais integrantes da humanidade, então nós precisamos dar crédito a essa palavra. E por que cremos que ela ainda é uma coisa a ser entendida nos dias de hoje como sendo válida? Porque foi dito algo aqui da personalidade de Deus. Olha lá, a segunda parte do versículo diz que o Senhor, seu Deus, ou Deus de Israel, tem aversão. Deus detesta, Deus tem nojo quem procede assim. Quem procede assim como? Trocando as vestimentas, trocando os acessórios, tentando se identificar com o sexo oposto, ok? Como essa segunda parte do versículo mostrou a respeito da personalidade de Deus, um Deus a própria Bíblia diz que não muda, há motivos suficientemente firmes para acreditarmos que a opinião de Deus não muda também com relação a isso. Então, algumas práticas modernas, e a gente trouxe essa imagem, que ela choca, né? Ela tumultua a forma tradicional de pensar as vestes de um homem, né? Mas a sociedade moderna está tentando se acostumar ou fazendo por onde se acostumar com esse tipo de postura, que, como você viu lá, é abominável à imagem de Deus, ok? Ao pensamento, ao querer, a personalidade de Deus. Aqui você vê uma mulher em trajes masculinos, ok? Muitas pessoas podem até confundir essa moça com o rapaz por conta das vestes que ela está usando. Então você vê aí que não só o ato, mas como a intenção também é negada, é proibida por Deus, a questão de se identificar com o sexo oposto. No templo, nós comentamos ali com os irmãos que existem algumas igrejas em solo brasileiro mais tradicionais que foram fundadas em épocas que não existia a calça como uma vestimenta feminina. E por isso, essas igrejas, ao atravessarem o tempo, resolveram conservar esse costume como sendo um costume que deva ser acatado sob pena disciplinar. Enfim,
Nós respeitamos e agora, estudando o assunto, entendemos o porquê essas igrejas assim se comportam. E defendemos que os irmãos que querem comungar, que querem congregar em uma igreja tradicional, que eles devam obedecer, sim, os costumes vigentes dentro dessas congregações, ok? Entretanto, hoje, existem calças cujo corte é masculino, cujo corte é feminino. Alguns irmãos podem perguntar, e aí, Diego, como é que a gente faz, então, quando nós entramos num território onde a roupa, tanto do homem quanto da mulher, é uma saia, como, por exemplo, os escoceses que usam o kilt? Certamente existe o kilt masculino e alguma peça correspondente para o sexo feminino. Isso não deve ser trocado, ok? Isso vai de acordo com a cultura tradicional vigente na comunidade. Certamente, na época de Moisés, não existia calça jeans, não existia calça social, era, então, uma túnica, vestes para homem, vestes diferentes, com corte ou com cor, não sei, diferentes para mulher, e isso deveria ser acatado sob pena de chicotadas para quem fosse surpreendido nessas circunstâncias, mesmo tendo sido avisado de que Deus abominava esse comportamento. Digamos, então, a proibição de número 41, faz referência a não fazer marcas em nossos corpos. Né? Do jeito como está aqui, ela está bem expansiva, está bem ampla, está bem amplo o alcance dessa descrição. Porque Levítico 19, verso 28, diz assim, não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos, eu sou o Senhor. Esse versículo bíblico, ele é bem específico em dizer por qual motivo não se deve fazer nem tatuagem e nem marcas no corpo. Né? O corpo, então, deve ser preservado por ser moradia de Deus, e tatuar o corpo em homenagem ou por causa dos mortos, ou em reverência, ou em tristeza decorrente da morte de algum ente querido, é uma forma de desonrar a Deus que criou o corpo, uma forma bem aproximada de idolatria, lembrando que estamos estudando assuntos a respeito da fé cristã, dos quais a ideia de que existe apenas um Deus que controla tudo. Aqui a proibição é muito clara em proibir marcas e tatuagens em decorrência dos mortos. Mas, como eu sugeri dentro do templo, penso que não seja saudável, não seja sábio da parte de um cristão que ele faça tatuagens em seu corpo, mesmo que sejam tatuagens pequenas, discretas e até talvez em louvor a Deus. Por que eu digo isso? Porque nós ainda estamos em uma sociedade mais tradicional do que imaginamos. E o evangelho precisa ser uma mensagem que chega sem escandalizar a nenhum dos grupos, a não ser aqueles que estejam frontalmente opostos à vontade de Deus. A esses, sim, o evangelho deve causar choque. Entretanto, o evangelho transforma as comunidades de dentro para fora, e não de fora para dentro. Não se deve, então, o cristão oprimir os outros povos que não aceitam as normas do evangelho. Entretanto, o cristão deve fazer bem claro o entendimento de que o evangelho é quem governa a vida dele. E assim ele, com a sua consciência, com a sua certeza, com a sua convicção, levar o testemunho de que Deus transforma vidas para outros povos. E o caso de não chocar outra cultura quando levamos o evangelho é no sentido de que existem culturas que não vão aderir à tatuagem de forma alguma. E quando um cristão se dispõe a tatuar o seu corpo, ele traz a seguinte mensagem: estou disposto a fazer tatuagens no meu corpo, mesmo que isso me custe a oportunidade de um dia falar do evangelho para alguém que não gosta de tatuagens, entende que tatuagem não representa a vontade de Deus. Bom, ao fazer uma tatuagem no corpo, que graças a Deus hoje não é de todo impossível de remover, mas ao fazer uma tatuagem no corpo, você transmite a mensagem de que não se dispõe, mesmo que você não esteja consciente disso, você concorda com a ideia de que a porta do evangelho, através da sua vida, não seja vista por uma pessoa que discorda do uso de tatuagens. Então, meu irmão, minha sugestão para você, prive-se da tatuagem por amor ao evangelho, ok? Por mais que você não esteja fazendo tatuagens pelos mortos, faça pelo testemunho do bom evangelho, pelo bom testemunho do evangelho a
todas as nações e povos. Ok? Bom, não arrancar nossos cabelos pelos mortos. Isso nós temos em Levítico 21, verso 5, e em Deuteronômio 14, verso 1. É a proibição de número 171 lá na frente daquela lista que você está escrevendo. Tá aí, ó. Os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão cortes no corpo. O versículo tem pelo menos 3 regras, na qual destacamos o rapar a cabeça, e aqui o versículo é muito claro em proibir o sacerdote de adotar essa conduta. Entretanto, em Deuteronômio 14, 1, diz que os filhos do Senhor, o povo que é chamado de filho do Senhor, não deve fazer corte no corpo, nem rapar a frente da cabeça por causa dos mortos. Então, existe aí, de novo, a proibição de rapar a cabeça em relação aos mortos, ok? É certo que nem todas as comunidades, nem todas as sociedades têm uma aversão tão grande a pessoas de cabeça raspada quanto a pessoas com tatuagem. Então, ainda assim, um cristão deve interpretar a comunidade em que ele está inserido e saber se é conveniente ou não que ele raspe a cabeça no meio daquela comunidade, visto que ele pode trazer uma ideia equivocada a respeito do evangelho que ele prega. Lembre-se, o evangelho é feito para poder confrontar o pecador e levá-lo a conhecer o Cristo que salva, o Deus da nossa salvação, e não apenas chocar por chocar. Chocar as pessoas por chocar é tentar a fé dos mais fracos, ok? A pena para quem procedesse assim eram as chicotadas. Vamos aqui a mais um mandamento. O mandamento agora não é uma proibição, é uma ordem, né? De confessar os pecados verbalmente. O texto de Levítico 5, verso 5, diz que quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou. Então, não é apenas, como eu disse no templo, não é apenas olhar para o céu e falar, Senhor, me perdoe de todos os meus pecados. Não. Cada um dos seus pecados tem nome, cada um deles feriu a dignidade, a santidade, né, a imensidão do nosso Deus. E ao se mostrar arrependido, você tem que mostrar-se consciente de que falhou e em que falhou. Então, ao confessar o seu pecado, você diz em que pecou diante de Deus. Na época, a confissão dos pecados era através da aposição das mãos sobre um bode, né? Daí o termo bode expiatório. Havia uma transferência simbólica de pecados para esse animal, que era então sacrificado, porque o pecado gera morte. Veja aí o que tem em Números, capítulo 5, versos 6 e 7. Diga aos israelitas, quando o homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender ao Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará restituição total, acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Aqui nós aprendemos até mais. Você observa nesse capítulo aí que quem ofende, quem prejudica uma pessoa, ofende a Deus, ou seja, os pecados que cometemos contra o nosso próximo agridem a santidade de Deus, e quando a gente prejudica o próximo, a gente tem o dever de indenizá-la, não apenas restituir em que nós prejudicamos. Temos o dever de indenizá-la, ok? Mas, Diego, não prejudiquei ela financeiramente ou materialmente em nada. Eu falei mal dela. Então, se você falou para 2, 3 pessoas mal daquela pessoa, admita diante dessas 3 ou 4 pessoas que você falou mal errado, de maneira equivocada, de maneira indevida, ok? O Senhor é Deus e vê tudo. Olha aí, ó, a simbologia da transferência de pecados para o animal no dia da expiação. Tá vendo? Bom, aqui a gente encerra, então, essa nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente começa o tema das leis, né, que foram classificadas por Moshe Maimônides, né, como sendo uma classe de leis que revela o nosso amor a Deus. Ok? Peço a você, então, que confie no Senhor, procure conhecer a identidade do nosso Deus, o perfil de nosso Deus e procure sempre agradá-lo. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.